Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 23 de janeiro de 2026, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Depois da Morte, por Leon Denis, é denominada A Erraticidade. E Leon Denis nos diz: enquanto as almas libertas das influências terrestres constituem-se em grupos simpáticos, nos quais todos os membros se amam, se compreendem, vivem uma igualdade perfeita e em profunda felicidade, os espíritos que não puderam vencer suas paixões levam uma vida errante, nômade, que, sem ser de uma causa de sofrimentos, deixa-os incertos, inquietos. Eis o que se chama erraticidade, e essa é a condição da maioria dos espíritos que viveram na Terra, espíritos nem bons nem maus, mas fracos e inclinados às coisas materiais. Encontram-se na erraticidade multidões imensas, sempre à procura de um estado melhor que lhes foge. Espíritos inumeráveis aí flutuam, indecisos, entre o justo e o injusto, a verdade e o erro, a sombra e a luz. Outros estão mergulhados no isolamento, na obscuridade, na tristeza, ou vão recolhendo, daqui e dali, um pouco de benevolência e simpatia. A ignorância, o egoísmo, os defeitos de todo tipo reinam ainda na erraticidade e a matéria aí exerce sempre sua influência. O bem e o mal acotovelam-se. É, de alguma forma, o vestíbulo dos espaços luminosos, dos mundos melhores. Todos por ali passam, todos permanecem, mas para elevarem-se mais alto. O ensino dos espíritos sobre a vida de além-túmulo mostra-nos que não há lugar para a contemplação estéril nem para a beatitude ociosa. Todas as regiões do universo estão povoadas de espíritos laboriosos. Em toda parte, multidões de almas sobem, descem, agitam-se no meio da luz ou nas regiões de trevas. Como os mundos, os espíritos prosseguem sua jornada eterna, arrastados para um estado superior, entregue a ocupações diversas. Progressos a realizar, ciência a adquirir, dor a mitigar, remorsos a acalmar, amor dos humanos, expiação, devotamento, sacrifício, todas essas forças, todos esses móveis os estimulam, os aguilhoam, os precipitam nos seus caminhos. Nessa imensidão reinam, incessantemente, o movimento e a vida. Tudo se transforma, cresce, eleva-se. A imobilidade, a inação é o retrocesso, é a morte. Sob o impulso da grande lei, seres imundos, almas e sóis, tudo gravita e se move na órbita gigantesca traçada pela vontade divina. Uma boa noite e um bom estudo a todos meus irmãos. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Esse é o momento de estudarmos o Livro dos Espíritos. Mas vamos rogar a Jesus, o Mestre amado dos nossos corações, que nos permita ter a tranquilidade necessária e a intuição desses trabalhadores espirituais responsáveis pelos estudos da Casa de Abel Sebastião de Almeida, para que assim nós possamos, seguros dessa ajuda, estarmos dando continuidade
a esse estudo que está no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, na segunda parte, intitulado Da Vida Espírita. E o subtítulo é Mundos Transitórios. Nós vamos agora ler uma página da Gênese, intitulada A Criação Universal, e nos diz Allan Kardec: após haver recuado tanto quanto nos permite a nossa fraqueza em direção à fonte oculta, de onde provém os mundos, como as gotas de água que se originam de um rio, consideramos a marcha das criações sucessivas e de seus desenvolvimentos seriais. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estendem suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, além disso, a eterna geratriz. Essa substância que dá origem às esferas siderais absolutamente não desapareceu. Essa potência não está morta, uma vez que ainda dá luz incessantemente a novas criações e recebe incessantemente os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam no livro eterno. A matéria etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde entre os espaços interplanetários. Esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado lá onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações de acordo com as localidades do espaço. Nada mais é que a substância primitiva em que residem as forças universais e de onde a natureza tem tirado todas as coisas. Este fluido penetra todos os corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres, perpetuando-a em cada mundo conforme a sua condição, princípio em estado latente, que dorme lá onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, uma vez que existem muitos outros reinos naturais de cuja existência sequer suspeitamos, sabe, em virtude desse princípio vital universal, adequar as condições de sua existência e de sua duração. Allan Kardec, do livro A Gênese. Agora, já que nós estamos falando sobre mundos, não é? Kardec fez uma divisão aqui bastante interessante, auxiliado pelos espíritos superiores, onde ele colocou a categoria de mundos habitados, dividindo em três
em 3 camadas, em 3 fases, em 3 tipos de mundo, né? Primeiro, mundos inferiores. Segundo, mundos intermediários. E terceiro, mundos superiores. Os mundos inferiores são constituídos pelos mundos primitivos. Os mundos intermediários, nós temos aqui mundos de expiação e prova, nós temos mundos transitórios, que é aquele que a gente vai comentar, e mundo de regeneração. Nos mundos superiores, nós temos os mundos ditosos e os mundos celestes. Então, aqui a gente está percebendo onde é que está localizado esse mundo transitório, exatamente nos mundos intermediários, isso é, intermediários entre os mundos primitivos e os mundos inferiores e os mundos superiores. Então, esses 3 aqui, de expiação e prova, transitórios e de regeneração, são considerados mundos intermediários entre esses 2 que a gente já falou, né? E a gente vai também falar aqui sobre progressão dos mundos, que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há Muitas Moradas. E Santo Agostinho, em Paris, no ano de 1862, ele nos diz: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que os homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos esses seres progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem e o dos animais, seus auxiliares, e dos vegetais, o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sob duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele ha chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, se mudará
em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, aqui a gente está percebendo que tudo na natureza progride, tanto a parte material quanto a parte espiritual também. Tanto os homens como os animais, as construções, as habitações, tudo está evoluindo, né? Agora a gente vai falar sobre mundos transitórios. A gente já viu que esse mundo é transitório porque ele está entre o mundo inferior e os mundos superiores, né? Mas o que é que nós estamos percebendo aqui? Nesses mundos transitórios, né? Qual é a finalidade desses mundos transitórios? Eles são destinados particularmente aos seres errantes, isso é, aqueles espíritos que ainda estão necessitando de reencarnar, mas que precisam descansar, né? Precisam reorganizar as suas energias, as suas ideias, para poder prosseguir. Então, são mundos destinados particularmente aos seres errantes, mundos que eles podem servir de habitação temporária, espécie de campos onde descansam de uma longa erraticidade. Estado esse sempre um tanto penoso. São, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a eles podem ter acesso e onde gozam de maior ou menor bem-estar. Então, quando a gente, já pelo título, a gente vai perceber que é no plural, mundos transitórios. Então, não é apenas um mundo, são vários mundos, né, que abrigam esses espíritos que ainda necessitam de reencarnar, com o objetivo que a gente já falou, mas cada um desses mundos vai guardar a sua particularidade junto àqueles espíritos que ali vão também ter como repouso. Isto é, eles não ficam todos juntos, todos misturados. Para cada mundo transitório, existe um grupo de espírito que vai se adequar psiquicamente àquele mundo de conformidade com o seu grau de elevação moral. Os mundos transitórios não se prestam à encarnação dos espíritos, quer dizer, eles não vão ali reencarnar, nem encarnar, né? Por quê? Porque esses mundos são estéreis, eles não têm nenhuma conotação material, né? E também os espíritos que ali vão repousar, eles não necessitam também de nada material. Então, olhe, os mundos transitórios não se prestam à encarnação de seres corpóreos, porque eles são estéreis na sua superfície, e os que habitam de nada lá, nada e nada precisam, a gente já falou. Essa esterilidade é, contudo, transitória. A Terra, por exemplo, já foi um mundo transitório durante a sua formação.
Hoje é um planeta de expiação e de provas, prestando-se, portanto, à encarnação e reencarnação de espíritos necessitados de passar pelas vicissitudes que o planeta oferece. Na verdade, a gente só muda de planeta quando a gente consegue realmente compreender, vivenciar e aprender tudo o que aquele mundo que nós estamos habitando, que a gente já pode conseguir entender tudo que aquele mundo precisa nos ensinar. Então, aqui, Kardec perguntou na 234, há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? A gente já viu que sim, não é? E esses mundos, eles estão particularmente destinados a esses seres errantes, porque eles ali vão ter como habitação temporária, né, espécie de campo de repouso, onde eles vão descansar dessa erraticidade longa, estando sempre um tanto, esse estado é um tanto penoso, né? Por quê? Porque muitas das vezes os espíritos, eles ficam querendo agir, querendo sair dali, querendo produzir. E isso para eles é angustioso. Eu li algumas matérias que eles falam que é um tanto... Esse penoso é justamente por isso, porque eles querem sair, mas eles têm aquele momento, é o momento de repousar, é o momento onde eles vão ter tempo suficiente para refletir, como se ele tivesse assim, olha, vá sentar naquela cadeira e pensar, né? Antigamente se fazia com que as crianças que faziam alguma trela diziam, olha, vá sentar naquela cadeira para você pensar. Esses mundos, guardando as devidas proporções, né? Parece com esse castiguinho que a gente recebia dos nossos pais. Senta ali e vai pensar. A mesma coisa são esses mundos. Vai ficar ali, não pode ficar angustiado, porque não é o momento de trabalhar, é o momento de refazer as energias. Então, vamos continuar aqui com o que Kardec diz. São entre os outros mundos posições intermediárias graduadas de acordo com a natureza, olha aqui, a gente já falou também, com a natureza dos espíritos que a eles podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, cada mundo vai receber aquele espírito para repousar de conformidade com o seu conhecimento e a sua moralidade. Na pergunta 234A, ele indaga aos espíritos o seguinte: os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? E eles responderam que sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Naturalmente, esse devam ir não é para todo canto, não é? Porque como eles estão ali, fatigados, cansados, eles devem ir para algum local para assistir aula, para assistir palestra, para assistir um seminário, para aprender um pouco mais, para se estimular, né? Digamos, quando é um mundo superior, quando é um mundo diferente, né? Eles apenas observam,
Eles não penetram ali, eles chegam ali como estrangeiro, como ele diz aqui. Eles ficam ali para quê? Porque aquela vida diferente que aqueles espíritos têm naquele mundo, né, vai fazer com que eles se estimulem, eles tenham vontade, né, de evoluir para participar também daquela sociedade, né? É uma forma de estímulo que eles recebem quando vão a outros mundos perceber aquelas coisas diferentes que eles estão fazendo, né? Então, ele diz o seguinte: os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem para onde eles devam ir. Isso é para qualquer lugar. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças a fim de seguirem seu destino. Então, é aquilo que a gente falou. Eles saem dali para observar estudos, observar coisas diferentes, quer dizer, para aprender, né? A 235, Kardec perguntou: enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Bom, a gente até já respondeu, né? Certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então, quando eles estão aprendendo, né, é justamente esse estímulo que a gente já falou. Eles estão ali observando, eles não penetram naqueles mundos, não penetram naquelas reuniões, mas eles estão observando justamente para se estimular a caminhar, né, a aprender, a crescer moralmente, intelectualmente, para sair daquela posição que eles se encontram, né? A 236. Essa 236, ela é subdividida em mais 5 questões, né? Primeira questão é: pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? A gente vai perceber aqui, pelo título, Mundos Transitórios. Então, Kardec perguntou se eles vão, se por sua natureza especial, tipo assim, por eles serem estéreis, né, por não ter, digamos, nenhuma materialidade naquele mundo, eles se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? A resposta é não, mas a gente sabe que em a natureza, por isso eu li a progressão dos mundos aqui do Evangelho, para que a gente perceba que tudo em a natureza progride, se eleva, caminha para a frente e para o alto, né? Então, aqui a resposta foi: não, a condição desses mundos é meramente temporária. A 236A, ele perguntou: esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Já foi dito que não, né? É um mundo que não tem materialidade. Não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam não precisam de nada material. A 236B. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? É permanente essa esterilidade? Não.
são estéreis transitoriamente, quer dizer, tudo neles é temporário. Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? Quer dizer, se eles são estéreis, a gente imagina assim, deve ser uma coisa tão feia, né? Não tem nada, não tem graça, não tem... Mas ele disse que não é assim, não. A natureza, ele diz que a natureza reflete a beleza da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais. Então, esses mundos, eles é como se fosse, estou pensando aqui, é como se fosse um espelho refletindo a beleza da natureza ali naquele mundo. Por quê? Porque ele é largo, dá a impressão que é aquele mundinho redondinho, não é isso. É largo, é imenso, como a gente vê aqui, a gente sai, a gente anda, a gente está na rua, a gente vem para casa, a gente se movimenta. Então, naturalmente, a beleza da natureza é refletida ali, como no nosso lar mesmo, né? Eles falam que existe tudo que tem aqui no planeta Terra, só que de cores muito mais intensas, de belezas muito mais intensas, só que nosso lar não é não é estéril. Vamos aqui a... Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? A resposta é não, né? Já pertenceu durante a sua formação. Ainda tem outra pergunta. Em que época foi que a Terra pertenceu a mundo de transição? Durante a sua formação. Lembra daquela página, quando eu li da Gênese, né? Que ela fala dos constituintes ali, de tudo aquele que existia naquele planeta, na sua formação, que tinha todos os germes de toda a natureza estava ali. Então, está aqui, olha, durante a sua formação. Então, mesmo um planeta, quando Jesus formou, né, que ainda estava incandescente, naquela matéria ali incandescente, já existiam os germes de toda a materialidade, né? Aí aqui Kardec diz: nada é inútil em a natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. Há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, incandescente, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores como a Terra, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado?
Qual, então, a utilidade dos demais mundos que Deus criou? Tê-los ia Deus feito unicamente para nos recrearem à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante, já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Isso aí é pergunta para guia, né? Isso aí é Deus com seus prepostos, né? E a gente se esforçando, estudando para que a gente possa ter essas respostas, porque, na verdade, a espiritualidade, ela trabalha conosco de conformidade com aquilo que nós estamos querendo. Quanto mais curiosos, quanto mais estudiosos, quanto mais ansiosos, digamos, do saber, mais eles vão investir na gente, né? Vamos ler mais um pouco aqui sobre as regiões ou esferas espirituais. Vizinhas à crosta da Terra, no plano extrafísico, existem regiões ou esferas espirituais de diferentes graus evolutivos, caracterizando-se desde simples postos a verdadeiras cidades espirituais. Essas regiões se dividem gradativamente em locais de sofrimento e ignorância, até aqueles onde o espírito em estado de maior entendimento é feliz. Considerando a penitência em sua feição expiatória, existem numerosos lugares de provações na esfera para nós invisível, destinadas à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra de redenção. Estas fazem parte das chamadas zonas inferiores. Eu estou me lembrando agora do livro da Ivone Pereira, onde Maria de Nazaré fez aquela colônia, aquele local, né, para dar suporte àqueles espíritos belicosos, aqueles espíritos, aqueles suicidas altamente belicosos que não se tinha ainda condição, digamos, de lidar com eles, e ela fez aquela colônia exatamente para manter esses espíritos, não é, como ele diz aqui, entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra de redenção. Estas fazem parte das chamadas zonas inferiores, né? Isso é colônia espiritual, mas aquele que também é considerado um mundo transitório, não é? Por quê? Porque essas manifestações, né, renitentes no crime, não vão ser permanentes, né?
Aí aqui tem uma citação sobre a série Nosso Lar, né? Nos esclarece a respeito dessas diversas regiões espirituais. Na obra Libertação, né? A gente está até com isso aqui no capítulo 4, há referência a uma cidade situada no vasto domínio das trevas, limítrofe com a terra, assim descrita por André Luiz. Ele diz: a claridade solar jazia diferenciada. Ela entrava ali, mas era um fumo cinzento, quer dizer, era uma fumaça, né? Era um fumo cinzento que cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação, que era o meio de se movimentar desses espíritos, né, se fizera impossível. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que pode ser situada entre os corvídeos, crocitavam em surdina, semelhante a pequenos monstros alados espiando presas ocultas. O que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros do meu conhecimento, e sim os apelos constantes que provinham dos charcos, gemidos tipicamente humanos, eram pronunciados em todos os tons. Isto é no livro Libertação, no capítulo 4, né? Esse livro, Libertação, é um livro que tem muitas histórias assim tristes, né? Mas que a gente sabe que os espíritos renitentes no erro precisam, eles têm esse tipo de contenção, porque a dor ainda é a mola mestra para a nossa redenção, né? Estava até falando na aula de hoje, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Falando exatamente sobre isso, sobre a dor, sobre as dores que são geradas pela nossa insensatez, né? Ou aqui também tem uma citação do livro Voltaire, do irmão Jacó, né? O autor nos fala de uma colônia espiritual situada em esferas mais elevadas. A estrada que percorríamos marginava-se de flores, algumas delas como que talhadas em radiosa substância, o que convertia a paisagem numa cópia do firmamento. Árvores próximas pareciam cobertas de estrelas. A que país, afinal, fora eu arrebatado pela morte? Isso é o irmão Jacó perguntando, né? Teria subido da terra ao céu ou teria o céu baixado para a terra? Vi desdobrar-se ante meus olhos enlevados a paisagem florida e brilhante de um burgo feliz. Atravessávamos extensas e formosas avenidas marginadas de vegetação caprichosa e linda, quando tive o contentamento de ver alguns pássaros marcados por peregrina beleza. Cantavam estáticos, glorificando a divindade. Quer dizer, esse quadro aqui já é de outra categoria, né?
Aí aqui nós temos outra citação. Seriam os mundos transitórios de que os espíritos superiores falaram a Kardec, essas mesmas colônias ou regiões espirituais que André Luiz descreve? Evidente que tais locais são destinados aos espíritos desencarnados, ainda necessitados de reencarnações, portanto, espíritos errantes, e intimamente ligados ao nosso planeta pelas ações cometidas no pretérito. O fato de os espíritos que fizeram o livro dos espíritos terem afirmado que a Terra foi um mundo transitório na sua formação planetária, levou Kardec a dizer: assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos naquela massa informe, naquele árido caos onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Não é uma vida, naturalmente, como a gente conhece, não é? Porque ali, aquele caos, aquela era uma fornalha, a não sei quantos 1000 graus Celsius, né? Então, é uma vida diferente. Mas no mundo não existe só o que a gente conhece, ele já falou, não é? Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Olha a grandeza de Deus. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só é um dos menores, perdido no seio da multidão infinita, goza do privilégio de ser povoado? Qual, então, a utilidade dos demais, né? A gente leu isso há pouco tempo, né? Então, seria uma suposição absurda se a gente achasse que só o mundo, né, um dos menores desse contexto aqui, estaria, digamos, seria habitado. Segundo Emmanuel, podemos conceituar de 3 maneiras para efeito do estudo a palavra moradas mencionada no Evangelho de Jesus. Primeiro, os mundos que formam um universo onde outras humanidades realizam a marcha evolutiva. Segundo, as diversas zonas espirituais superiores ou inferiores, além das fronteiras físicas, onde a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles humanas. Terceiro, os vários departamentos da mente, quer dizer, tudo isso é mundo, né? Morada, né? Os vários departamentos da mente onde se demoram pensamentos e reações, dramas e tragédias, anseios e realidades do espírito. Ninguém poderá imaginar quantos mundos habitados realmente existem, mas nenhum espírita põe em dúvida que inúmeras humanidades vivem nestes mundos, felizes uns, infelizes outros. Os departamentos da mente são outras tantas moradas individuais, como repositório das realizações mais ou menos felizes das inteligências encarnadas ou desencarnadas. Esses mundos, como o nome indica, não teriam a superfície física eternamente estéril, como tudo
no universo evolui, eles e os espíritos são submetidos à lei do progresso. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Figuremos como bandos, né, de aves e, concluindo, diremos que os mundos transitórios possivelmente fazem parte dos corpos celestes espalhados pelo universo, podendo ser um planeta, um satélite ou algo similar. Já em regiões espirituais, também denominadas zonas, colônias ou esferas, correspondem às coletividades desencarnadas existentes nos planos dos espíritos e vinculadas a este ou aquele planeta. O campo magnético da Terra seria, por exemplo, dividido em 7 esferas. Primeiro, umbral grosso, segundo, umbral médio, terceiro, umbral superior, onde se localiza nosso lar, aliás. 4, região da arte, da cultura e da ciência. 5, região do amor fraterno universal. E 6, diretrizes do planeta. 7, a abóbada estelar. Veja, essa citação está no livro Cidade do Além, no capítulo 4, né? Então, aqui a gente vai respostas a essas questões que foram propostas, né? Que são mundos transitórios e a que se destinam? A gente já sabe que são mundos destinados aos seres errantes, né? A crosta da Terra é rodeada de regiões ou esferas espirituais, sim. Vizinhas à crosta terrestre do plano extrafísico, existem regiões ou esferas espirituais de diferentes graus evolutivos, caracterizando-se desde simples pontos a verdadeiras cidades espirituais que a gente já falou. Então, a gente está vendo que os mundos transitórios são realmente transitórios. Eles não ficam como habitação de espírito errante o tempo todo, como a própria Terra no seu início foi, depois ela evoluiu, né? Estamos agora passando para um mundo de regeneração, né? Que também é um mundo intermediário, né? Mas que a gente precisa auxiliar essa intermediação, né? Essa evolução da Terra, evoluindo a nós mesmos moralmente, intelectualmente, para que a gente possa dar sustentação a todo esse contexto, né, que nós estamos esperando que venha com um mundo melhor, né? Onde as guerras, né? A inveja, o ciúme, as nossas paixões, elas possam ser dirimidas, né? Arrefecidas, né? E que a gente possa estar pensando no bem e fazendo o bem, né? Que Jesus possa nos envolver, nos harmonizar, nos amparar, agradecendo a comissão de Abel Sebastião de Almeida, Comissão Médica do Espaço, pedindo bênçãos amorosas para todos esses nossos irmãos que estão, nesse momento, se aproximando de uma situação bastante difícil, que é justamente o Carnaval, onde tantos espíritos estão trocando as suas energias. Vamos orar por todos, orar pelo nosso país, vamos orar pelos nossos dirigentes, orar pelas nossas casas espíritas, orar pelas casas de caridade, de modo geral, porque o bem não tem fronteira, né? O mal, ele tem que ser arrefecido, porque nós precisamos plantar mais o bem nas nossas vidas, no nosso orbe, no nosso dia a dia. Que a paz do Mestre amado Jesus nos envolva e ampare agora e sempre. Graças a Deus.